Boa noite, gente. Só entrando. Que bom vocês. Como é que foi o dia? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tudo bom? Tudo bem? Isso que é importante, né? Às vezes a gente nem teve um dia tão bom, mas a gente consegue se superar e superar o dia e dar conta das coisas e chegar ao final do dia inteiro. E isso é importantíssimo. Isso é extremamente prazeroso. A gente lutar e mesmo cansados, a gente perceber que venci o dia, cumpri minha missão de hoje, missão dada, missão cumprida, e seguir em frente. Bem-vindos todos a esse espaço de compartilhamento, a este espaço de troca de conhecimento. E hoje eu vou ter uma surpresa aí, lá para o meio da live, né? Eu quero hoje ter uma coisa ainda mais interativa, uma forma ainda mais interativa aqui nessa live. Então, fica aí, gente, não vai embora não. Convida todo mundo que você puder. É um tema interessante, é um tema legal, eu acho que vai ser um tema surpreendente, talvez, para algumas pessoas, né? Acho que vai ser um tema virador de chave também para algumas pessoas. Eu acredito nisso aí. Então, compartilha, pede para os seus amigos compartilharem. E a questão não é nem ter muita gente aqui, né? Mas a questão é que a gente pode compartilhar, a gente pode dividir o nosso conhecimento, a gente pode dividir aquilo que a gente tem, que a gente possui com outras pessoas e vai fazer diferença na vida de outras pessoas, por que não, né? Se a gente pode fazer essa corrente enorme aí do bem, espalhando coisas boas, façamos. Vânia, beijo para você, boa noite. Hoje o dia foi corrido. Sei que não foi corrido só para mim, né? Porque a gente está sempre correndo, né? Por mais que a gente tente desacelerar, a gente está sempre correndo de alguma forma. Olha, Abraão, isso foi ato falho, hein? Esse negócio de rir sem querer, você sabe que isso foi ato falho, né? Enfim, que bom que você riu, vai ver você sorriu, né? E que coisa boa são os sorrisos, são os risos aí. Tá trocando a fralda da sua filha. Gente, isso aí, vamos registrar isso nessa live. O Abraão, doutor Abraão Lemos, está aí na live, participando da live, ao mesmo tempo que está trocando a fralda da filha dele. E a menina está interagindo, ela apertou aí a gargalhada e, ó, beleza, gostei de saber. Marlenise, beijo para você. Ana, beijo para você. Tem mais gente que entrou aí. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter vocês aqui comigo. É sempre um prazer. O nome dessa live é De Tudo Um Pouco, mas ela é também de todos um pouco, né? Todo mundo pode participar aqui. Todo mundo que tem alguma coisa para falar pode participar aqui, porque como eu falei mais ainda há pouco, é um espaço de troca de conhecimento, é um espaço de compartilhamento, é um espaço de compartilhar ideias, né? E ninguém aí é dono da verdade. Somos compartilhadores de ideias e de conhecimentos, né? Bora aprender mais. Te amo também, ó. Ana, te amo, tô com saudade. Quero dar boa noite novamente para todos vocês, dizer que eu sempre digo que é um prazer, eu digo e redigo. Nem sei se redigo existe, mas se não existir, estou inventando agora. Beijo, Paloma. Obrigada, tá, gente, aí pelo retorno, pelo feedback. Mas eu digo mesmo e redigo que é muito bom ter vocês aqui, que é muito bom estar aqui com vocês, que é incrível. Para mim é maravilhoso quando eu consigo estar aqui. A gente saiu das lives no Instagram, fomos para o programa de rádio, né, numa rádio muito legal, ficamos alguns meses, e aí a gente precisou parar por conta da pandemia, de não poder estar indo, né, de não poder frequentar a rádio, e agora então nós paramos com a rádio, voltamos para cá, mas não vamos ficar parados aqui só, tá? De Tudo Um Pouco será um programa no YouTube, um programa de variedades, um programa de conversa, de entrevista, um programa de até
receita eu quero colocar lá. Vocês sabem que o negócio de comida eu gosto um bocado, né? Enfim. E é isso, gente. Então a gente não para por aqui, né? Eu não consigo parar. É um problema sério, né? Mas às vezes também é solução, né? Às vezes os nossos problemas, isso é uma reflexão bem legal, né? Eu falo isso, eu realmente sou TDAH, e isso foi travador para mim por muito tempo. Mas chega um momento que você precisa pegar aquilo que você tem, a dificuldade que você tem, o problema que você tem, e transformar aquilo em solução. Solução para você, solução para outras pessoas, e é o que eu venho tentando fazer. E assim a gente vai se superando dia a dia, certo? Então, muito obrigada a você que está aqui. Já subiu um monte de gente, eu não consegui ver todo mundo, mas quero dizer que aqui para mim é um grande presente nesse dia. Quero, claro, te dar os parabéns. Eu sempre vou te parabenizar por você escolher estar aqui no Instagram, aqui no YouTube. A Deise está aqui no YouTube, tem algumas pessoas aqui no YouTube também. Gente, eu preciso dar os parabéns para você. Eu vou fazer isso todas as semanas. Todas as lives eu vou fazer isso. Por quê? Porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Você poderia estar maratonando uma série. Você poderia estar batendo papo com alguém. Você poderia estar lendo. Você poderia estar estudando. Você poderia estar escrevendo. Mas, enfim, você poderia estar desenhando. Fazendo qualquer coisa que você quisesse. Né? Dormindo. Mas não, você está aqui. E isso me diz muito de você, né? Diz que você quer fazer algo por você, que você quer estar aqui para colocar para a sua vida, na sua vida, coisas positivas, coisas que possam somar com você. Então, somar na sua vida, né? Somar para você. E isso, para mim, é maravilhoso, é incrível. Hoje, uma pessoa falou para mim que se encontrou em determinada situação, né, que a gente está vivenciando lá, e eu falei para ela assim, poxa, eu já me sinto hoje com a minha missão cumprida. E como é bom quando a gente consegue trazer positividade para alguém, como é bom quando a gente consegue trazer algo que some, né, algo que vai agregar valor para a vida de alguém. E para mim é um prazer quando eu acabo aqui a live, que eu vejo muita gente lá no meu direct, pessoas que colocam nos stories, falando de coisas que aprenderam aqui, como eu sempre peço, né, eu lanço o desafio para que vocês façam. Como é positivo isso, como é importante, né? Como é bom quando acontece isso, porque eu percebo que a gente está indo no caminho certo. Então, parabéns para você por ser essa pessoa que busca crescimento, que busca aí soluções para você, tá bom? Bom, gente, vamos lá então? Deixa antes também eu apresentar para você algo que tem sido muito maravilhoso na minha vida, que é o Instituto Kelly Arruda, o instituto que eu fundei há mais ou menos um ano, vai fazer um ano, e o Instituto tem me trazido muitas gratificações, sabe? Muitos motivos para ser grata a Deus. E um deles é a quantidade de pessoas maravilhosas que tem agregado com a gente lá, professores, gente que está aqui, que é professor de curso lá no Instituto. O curso novo que a gente tem lá, que é o curso de formação de psicanálise, a gente lançou no final do ano passado, a primeira turma. Agora estamos com as matrículas abertas para a segunda turma, que já começa no início de fevereiro. Dá um pulo lá na plataforma, institutokellyarruda.com, conhece o curso e vai lá. Se você já é psicanalista, se você já está com seu certificado há algum tempo, mas você se sente ainda meio travado, se sente com dificuldade, se sente inseguro para começar a atender ou para dar continuidade aos seus atendimentos, a gente lança também em fevereiro o curso de atualização profissional em psicanálise. Esse é só para quem já é psicanalista, ou formados há pouco tempo, ou formados há muito tempo, mas que quer rever os seus conhecimentos e adquirir novos conhecimentos dentro da área. Então, a gente tem lá o curso de atualização profissional em psicanálise, que também está com as inscrições abertas. Então, além disso, o curso de formação em psicanálise. Vamos falar, então, sobre aquilo que nos trouxe para cá hoje, que é o tema idade emocional. Idade emocional. Isso tem tudo a ver, gente, com aquilo que a gente vem falando nesse mês de janeiro, que a gente, na verdade, deveria falar o tempo inteiro, que é de saúde mental.
E, inclusive, eu estava conversando com uma cabeleireira, né, para ela cortar meu cabelo, e ela estava falando o seguinte, ela falou, olha, aqui é quase um consultório, eu preciso estudar alguma coisa disso, porque as pessoas vêm, elas sentam aqui para cortar os seus cabelos, para se embelezar, e elas falam a vida inteira, e elas pedem conselhos, elas pedem ajuda, né? Elas falam dos seus problemas, ou seja, todo mundo ganha quando a gente consegue aprender um pouco sobre a gente. E a gente não precisa ser um profissional da área da terapia, da psicoterapia ou da área médica para entender a mente humana, simplesmente porque nós temos uma mente e nós somos humanos. Então a gente precisa se entender, a gente precisa se conhecer. E eu ouso dizer para você que quando a gente se conhece, quando a gente se entende, quando a gente se compreende, o outro ganha tanto quanto nós, porque a gente acaba modificando muitas coisas também no nosso entorno. Mas vamos lá. Idade emocional. O que será isso, né? Qual é a sua idade emocional? Quantos anos você tem emocionalmente falando? Quantos anos você tem emocionalmente falando? Idade emocional é diferente de idade cronológica. Idade emocional é diferente de idade mental, tá, gente? Presta atenção. Quando eu falo emocional, eu estou falando daquilo que temos, daquilo que nos move, daquilo que nós... o que são as emoções, né? São as nossas reações. Vou começar daí, voltar um pouquinho. O que são emoções? Emoções são reações internas que nós vivemos ou vivenciamos naquelas situações pelas quais nós passamos. Então, são essas reações, são essas emoções, tá? E aí, essas emoções, elas trazem sentimentos, elas trazem ações, elas movem muita coisa dentro de nós. Então, quando eu falo idade emocional, entenda isso, é a idade ou é a forma como você reage emocionalmente às coisas da sua vida, tá? As coisas que você passa, as situações que você vivencia, as situações negativas e as situações positivas, porque não é pelo fato de uma situação positiva acontecer com você que você não vai ter uma reação negativa. Algumas reações negativas, algumas situações, alguns comportamentos negativos são realizados ou são mantidos por conta de emoções positivas que vivenciamos, quando a gente não sabe lidar com elas, tá? E quando eu falo de mental, aí eu falo de algo maior ainda. Eu falo de algo orgânico até. Então, quando a gente fala de idade mental, se eu fosse falar idade mental, talvez eu pudesse falar de uma deficiência intelectual, né, que antigamente se chamava de deficiência mental. Então, eu não vou falar sobre isso, tá? Eu não vou falar daquilo que não é, vamos dizer assim, reversível. Eu quero falar daquilo que é nato, todos nós temos isso, né? A nossa idade emocional todos temos, então a gente vai se prender aqui hoje no emocional. Então, qual é a sua idade emocional? A sua idade emocional é diferente da sua idade cronológica. Quantos anos você tem cronologicamente? Coloca aí para mim, quantos anos você acha que tem emocionalmente? Que idade emocional você acha que tem? Coloca para mim aí embaixo, se você tem coragem, tá? Coloca aí para mim. O pessoal do YouTube também pode participar, tá bom? Pode colocar que eu estou vendo aqui os dois. Então, gente, primeiro vamos fazer essa diferença, então. Idade cronológica é aquela idade que é contada do momento que você nasce até o momento em que você está agora. Então, eu tenho 45 anos. Essa idade foi contada do ano que eu nasci, do dia que eu nasci, até o dia em que eu estou hoje. Essa é a minha idade cronológica. A idade emocional, ela é contada ou ela é determinada pela idade em que você sofreu um trauma emocional e ele não foi elaborado, e ele não foi solucionado, e ele não foi resolvido. É a idade em que você tem um
trauma não tratado, em que você tem emoções mal elaboradas, em que você tem emoções recalcadas ou traumas recalcados, situações recalcadas, enfim. O que é recalcado? Vou explicar como eu expliquei na outra live. É como se o recalque acontece no seu emocional da mesma forma que acontece um concreto lá quando você deixa numa obra. Se você deixar muito tempo, se você não mexer nele, ele vai endurecer ali. Então, o recalque no nosso emocional acontece dessa forma, tá? Depende do momento? Realmente, né? Depende do momento, muitas vezes. Mas olha, Dani, depender do momento, se a sua emoção, se as suas reações emocionais dependem do momento, bom, isso denota uma idade emocional também. Isso quer dizer que você não está, talvez, muito fixada, né, ou muito certa da sua idade emocional real. Então, em algum momento você tem uma idade, em outro momento você tem outra. E aí a gente está vendo aqui, tem gente que colocou 40, tem gente que colocou 50, que eu sei que não tem 50, que tem menos, tem gente que colocou aí 18 e que tem mais, né? Depende do momento, às vezes 80, às vezes 10. Olha, isso aí, gente, é o máximo. Dani, obrigada por isso aí, eu ia falar sobre isso. E aí, para falar sobre a questão e quando você tem a idade emocional, para você a sensação é que você é muito mais velho do que você é. Então, o seu trauma foi quando? Se ser mais velho é ser lá na frente, né? Ser mais velho é ter uma idade que você ainda não tem, pela qual você ainda não passou. Bom, eu quero contar uma experiência para vocês de uma paciente que eu tive, que ela tinha 19 anos na época. E aí, uma vez eu fiz essa pergunta para ela. E aí ela falou para mim assim, olha, eu tenho, porque nós estávamos trabalhando uma questão da infância dela muito lá de trás e que trazia inúmeras situações para ela hoje, né? Naquele dia, naquele momento em que ela fazia ali, a gente fazia psicoterapia. E aí, ela falou assim para mim, isso aí não é verdade, sabe por quê? Eu tenho 80 anos emocionalmente. Eu ajo como uma pessoa idosa. E aí eu falei para ela o seguinte, aí eu quero falar isso para vocês também. Qual é a diferença da criança para o idoso? Qual é a diferença, vou repetir, da criança para o idoso? A diferença além da idade, além da experiência de vida que o idoso tem e a criança não. Quando uma pessoa fica idosa, via de regra, salvo algumas exceções, aquela pessoa fica dependente de outra pessoa. Aquela pessoa a ter as suas vontades atreladas à vontade de outra pessoa. Aquela pessoa passa a ter mais sensibilidade do que as outras pessoas. Aquela pessoa passa a ser mais cuidada, mais amparada do que outras pessoas. E olha que engraçado, né? Ou que curioso. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente também tem o Estatuto do Idoso. Então, vamos pensar aí nessas diferenças reais. Se a gente colocar uma criança e um idoso, a gente vai ver diferenças físicas, a gente vai ver diferenças gritantes, claro. O idoso ele tem o seu corpo diferente, a sua aparência diferente, ele tem a sua cabeça cronológica diferente. E, claro, né? Porque, gente, ele teve uma experiência de vida. A criança, não. A criança é aquela pequena, né? Ela tem aquela... a pele é diferente, a forma, os trejeitos são diferentes, mas quando uma pessoa vai ficando idosa, ela também pega os trejeitos infantis. E aí a gente às vezes olha e fala assim, caramba, mas né, virou criança de novo. Ai, papai virou criança. Ai, gente, mamãe tá igual criança. A gente fala isso. Então, se a gente parar para pensar, não tem muita diferença. E às vezes a pessoa foge disso, de dizer que não tem uma idade emocional muito menor do que a idade cronológica, e ela se joga lá para frente. Não, eu sou muito
bem resolvida. Eu tenho 80, 90 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos. E às vezes essa idade para ela, né, 60 anos, não é uma pessoa lá idosa lá na frente, não. Mas às vezes para ela significa isso. Mas enfim, o idoso, quando a gente coloca para frente, a gente está se colocando como idoso. O idoso não tem diferença para uma criança, gente. Então, a idade emocional é aquela idade do trauma. Muitas vezes, o idoso, quando ele passa situações difíceis, né? Tem algumas doenças, a senilidade, né? Da questão do idoso aí, a demência, tem o Alzheimer. Ele só lembra daquelas coisas antigas, às vezes lá da infância. Isso tem uma mensagem pra gente, sabe? Isso passa alguma coisa. Então, a diferença entre a idade emocional e a idade cronológica, eu já expliquei, vocês entenderam? Se entenderam, bota um joinha aí pra mim, tá bom? Diz pra mim que vocês entenderam. Se tiverem dúvidas também podem perguntar. E vamos seguir, tá bom? Então, a idade emocional é aquela idade em que você teve um trauma que não foi solucionado. E aí, minha pergunta para você uma das minhas perguntas para você hoje. Em que período da sua vida você se encontra hoje? Em que período da sua vida você está hoje? Hoje eu tenho 35 anos, eu sou casado, eu trabalho, eu tenho uma profissão, eu tenho filhos, eu tenho uma vida social satisfatória, então eu tenho tudo isso. Bom, essa é a sua vida de fora, né? Essa é a sua condição de fora. E a sua condição de dentro? Porque a vida emocional é a vida de dentro. E claro, ela espirra para fora, tá? Sempre. Mas a vida emocional é a vida de dentro. Então, fora, gente, é aquilo que todo mundo vê. A vida de dentro é a vida que só a gente conhece. Conhece, tá? Porque muitas pessoas não conhecem o seu próprio emocional, a sua própria vida emocional. E o que aconteceu na sua vida, em que momento da sua vida, que deixou você preso a uma fase, a uma idade específica da sua vida? E aí podem ser diversas coisas. Isso pode ser um abuso, pode ser um abandono, pode ser ter sido passar fome, né? Ter passado fome na infância. Isso pode ser uma rejeição, pode ser a tentativa de aborto que a sua mãe fez, né, que a sua mãe executou, pode ser uma palavra mal falada, maldita que você ouviu sobre você, pode ter sido a perda de referência familiar. Gente, são inúmeras possibilidades, são inúmeras situações, inúmeras coisas que nós vivenciamos e que nós passamos por isso, e que nós muitas vezes nos mantemos presos lá, tá? E aí a gente chama isso de trauma. O que é um trauma? Trauma é aquilo que desaloja o nosso emocional, aquilo que a gente vivencia e que nos tira do eixo emocional. Claro, existe o trauma físico e o trauma emocional. Nós estamos falando aqui do emocional. Quem participou ano passado, no final do ano passado, do workshop de saúde emocional, lá do Instituto Kelly Arruda, a gente falou sobre traumas. E a gente falou muito sobre isso. Sobre a necessidade de você perceber e se perceber enquanto uma pessoa traumatizada. Mesmo que você tenha superado isso. E olha que interessante. Todos nós aqui passamos por alguma situação de trauma em algum momento da nossa vida. Todos nós, gente. Não tem para onde correr. Seja você no YouTube, seja você no Instagram, no Facebook, onde você está. Todos nós passamos por isso. Todos nós fomos vítimas de alguma coisa. A forma como a gente, isso assim, faz nós sermos iguais, né? Somos iguais na vivência de um trauma, mesmo que sejam traumas diferentes. Mas o que nos torna diferentes é a forma como nós vamos reagir a isso, é o que nós vamos fazer com isso que acontece conosco. Tá bom? Então, que momento da sua vida você viveu alguma coisa? O que você viveu na sua vida? E aí eu quero te falar o seguinte, daqui a pouco eu vou abrir espaço para, se você quiser entrar aqui na live comigo ao vivo, hoje eu quero falar ao vivo com alguém aqui, né? A gente está ao vivo, na verdade,
mas eu quero falar assim, olhando para a pessoa. Então, se você quer entrar, eu vou falar assim, gente, pode pedir agora. Se você quer entrar para fazer uma pergunta aqui para mim, nós dois aqui dividindo a live, você pode solicitar que eu vou colocar uma pessoa aqui, tá bom? Pelo menos uma ou duas pessoas, entra uma e sai outra, para eu conseguir responder alguma pergunta aqui, olhando para você. Então, se você quer, tá bom? Participar desse momento, já se prepara aí. Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero falar importantíssima para você. Gente, superar é diferente de ignorar. Superar é diferente de ignorar, tá bom? Muito diferente. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei ainda há pouco, perguntei para você em que fase da vida te aconteceu alguma coisa, em que fase da vida você está preso, que fase da vida, qual fase da vida tem determinado a sua idade emocional. E aí, eu preciso realmente te dizer isso. Nós precisamos entender que, às vezes, a gente passa alguma coisa e a gente tem um senso comum, diz pra gente assim, o tempo cura tudo, ignora que isso passa. E aí, gente, eu vou dizer para você o seguinte, acredite você ou não, o tempo não cura nada. O tempo te traz respostas, o tempo te mostra algumas coisas, ele amplia até a sua visão, o tempo te dá experiências, mas o tempo não cura a tua dor. O tempo faz a tua dor ficar lá atrás, porque tem outras coisas que você vai vivenciando, não tem como, entende? Mas o tempo não vai fazer com que você seja curado daquilo que você precisa se curar. Não é o tempo que é responsável pela tua dor, pela resolução da tua dor. Quem é responsável por isso é você. Então, o tempo não cura. Essa é uma grande mentira que a gente ouve, né? E que a gente gosta de acreditar porque nos conforta. Nos conforta saber que alguém vai curar a gente, nem que seja o tempo. E a gente vai precisar ter esforço nenhum, porque o tempo vai passar, a gente querendo ou não, mas não é assim que acontece na realidade. O tempo, muitas vezes, ele enrijece a dor, ele recalca a dor, ele mantém aquela dor ali, e aquela dor vai amadurecendo no sentido de ficar velha, mas ela continua sendo dor infantil, continua sendo uma dor primária, algo que foi mexido, que foi machucado, que não foi tratado. Então, ela está ali com uma pelezinha muito superficial, tá? E uma outra coisa que ignora que passa. Ignora que essa dor passa, né? Ignora. Olha só, se você quebrar um braço, você não consegue ignorar a sua dor. Se você tentar ignorar, ela não vai passar. Quem falou que se você ignorar as dores da sua alma, elas vão passar? As dores da nossa alma quebram a nossa alma da mesma forma, de forma muito pior, que um braço é quebrado. E se a gente não consegue ignorar a dor de um braço, que quando coloca gesso ele cola de novo, quem dirá a dor da nossa alma? Né? Mas enfim, fica isso aí para você pensar. E aí a outra pergunta, você realmente superou aquilo que você viveu? Ou você só ignorou? Ou você só deixou o tempo passar? E tem uma curiosidade, algo que é muito interessante. A gente às vezes supera a nossa dor. Como? A gente perdoa, às vezes é uma mágoa. E a gente perdoa, a gente consegue ressignificar situações que nós vivenciamos. Mas sabe o que é incrível? É que a gente, mesmo conseguindo superar isso, existem consequências que aquela dor trouxe e que a gente, às vezes, não percebe que vivencia essas consequências e, por isso, a gente não resolve essas consequências. E aí a gente tem uma dor resolvida, mas uma sequela não resolvida. E a gente começa a vivenciar aquelas sequelas e a gente começa a tratar aquelas sequelas como se fossem algo muito nosso, né? E, na verdade, a gente até perdoou uma pessoa, por exemplo, perdoou aquela pessoa, mas continua vivendo aquelas sequelas, continua vivendo aquelas situações. E aí a gente fica confuso, não sabe nem se realmente resolveu a situação ou não. Bom, eu quero te dar um exemplo aqui do que é uma pessoa
ter uma idade emocional diferente da idade cronológica. Gente, coloca aí para mim, vou beber um gole de água aqui. Coloca aí para mim se até agora você está entendendo, mesmo que você não esteja concordando, mas se está ficando claro para você, e você pode discordar também, ou não, se você está com alguma dúvida. Eu acho até que tem uma pergunta aqui, deixa eu olhar aqui. Não tem. Vamos lá. Fala para mim aí. Bota um joinha, obrigada, Carol. Isso aí. Bom, Jailton. Gente, vamos lá que eu vou dar um exemplo para vocês, porque daqui a pouco eu vou abrir para se você quiser entrar aqui para fazer pergunta, tá bom? Sim, a gente não esquece nada, né, Dani? A gente não esquece. Agora, olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi bom, Dani, falar assim. Gente, perdoar não é esquecer, não. Esquecer é amnésia, tá? Perdoar é diferente de esquecer. Então, quando fala assim, quem perdoa, esquece. Não, gente, não tem como. Você não lembra com dor. Você não lembra com aquela angústia, tá? Mas perdoar não é sempre esquecer. Então, a gente não tem como. Você não esquece o que aconteceu. E eu te digo que muitas vezes não esquecer salva a sua vida, tá? Impede que você entre em outras situações e outras enrascadas aí, tipo a que causou a sua dor, o seu problema. Então, eu vou te dar um exemplo. E é isso aí. Perdoar é lembrar sem sofrer. Elisardo ou Renato, ou os dois que estão aí, um beijo para vocês. Bom, imagina você que uma criança, uma menina de 3 anos de idade, sofreu um trauma na infância, ela foi rejeitada pelo pai, o seu pai foi embora, o seu pai não quis mais saber, disse para ela que ela não valia nada para ele, ela entendeu isso, né? Enfim. E essa criança, então, se sentiu rejeitada. Gente, nesse processo de rejeição, escreve para mim, me ajuda aí. O que vocês acham que essa criança sentiu quando esse pai foi embora? O que você acha que essa criança de 3 anos sentiu? Que emoções ela vivenciou quando aquele pai foi embora? Quando ela entendeu que aquele pai não queria ficar com ela, né? Ela entendeu que ela não queria, ele não queria ela. Então, ele foi embora. O que essa criança entendeu? Dani, eu não estou falando isso, não, que você não perdoa ninguém. Presta atenção, gente. Eu falei que a gente perdoar não é esquecer, são coisas diferentes. A gente perdoa, mas não necessariamente a gente esquece. A gente lembra, mas a gente não sofre quando lembra, como a Renata colocou aí. Perdoar é lembrar sem sofrer, tá? Então, são coisas diferentes, tá, Dani? Mas vamos lá. O que vocês acham que essa criança, essa menina de 3 anos de idade, que emoções ela vivenciou dentro dela, sabe? Ranço no coração da ruga nas artérias, é verdade. Mas vamos lá. O que ela vivenciou dentro dela quando o pai foi embora? Quando o pai deixou que ela passasse necessidade, quando o pai deixou que ela ficasse sozinha com a mãe, que ela chorasse a noite inteira de saudade, ele não ligou mais, ele não falou com ela. Que emoções vocês acham que essa menina, né, vivenciou? A Ana colocou assim, quando meu pai me abandonou aos 5 anos, eu sofri demais. Meu sonho era ir atrás dele, passei a vida atrás dele e vivi esse momento. Então, olha só, isso que a Ana me diz aí, eu interpreto como um sentimento de vazio, né? Ela perdeu o que ela tinha. Era um sentimento de vazio. O sonho era ir atrás dele. Então, é como se estivesse faltando algo para ela. O que mais vocês acham, né? Que essa criança vivenciou? Foi meu caso. É muito doloroso, eu sofri muito porque meu pai disse que ia viajar, que ia voltar e ficou muito tempo distante. Então, olha só, vamos lá que o negócio está chegando aqui. Sensação de vazio, aquele sentimento de promessa não cumprida, né? De que não era, de repente, o sentimento de menos-valia, de que não era suficiente para que aquele pai chegasse, para que aquele pai voltasse, insegurança. Então, olha quantas coisas
aquela criança de 3 anos pode ter vivenciado, e muitas outras situações. Agora, gente, essa criança cresceu e ela se tornou uma mulher, aí, vamos supor, 30 anos de idade, ela se casou, né? Pode colocando aí as emoções que você acha que aquela criança vivenciou. Ela se casou, ela teve filhos, ela constituiu uma família, ela trabalhou e tal. Em dado momento, aquele homem, seu marido, foi embora. Abandonou a casa, decidiu que não voltaria mais. Causou traumas, a criança fica com a sensação que outras pessoas também vão abandonar. Isso aí. Sentimento de culpa, medo. Gente, então imagina que essa criança cresceu e o marido foi embora. Agora, esquece a criança e volta para a mulher, que agora tem 30 anos. O que uma mulher de 30 anos, com filhos, casada, que tinha toda uma expectativa naquele relacionamento afetivo, o que será que essa mulher sente quando é abandonada pelo marido? E aí eu vou dizer para vocês. Sentimento de culpa, medo, insegurança, menos-valia, sensação de vazio, tudo que vocês colocaram aí. Aquele sentimento de abandono, né? Abraão coloca assim, a insegurança, acredito que seja um dos pontos mais fortes no caso da menina. Minha esposa passou por uma situação dessas e isso, de início, afetou bastante nosso casamento, pois o papel do homem, eu sei o que ele vai dizer, né? Realmente, a mulher, ela procura o pai para casar e vice-versa, tá? Eu sei que isso aí é papo numa outra live, não briguem comigo nesse momento, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas é porque é a figura masculina que tem ali, a figura masculina é daquele homem, né, do marido. Então, aquela mulher, ela vivenciou todas as emoções novamente, com 30 anos de idade, que ela tinha vivenciado há 27 anos atrás, quando ela tinha 3 anos de idade. Vocês entendem isso? Só que o pior de tudo não é essa vivência, essa revivência, vamos dizer assim, né? Ter vivido novamente tudo isso. O pior é que o inconsciente, gente, ele não cresce. O inconsciente, ele não cresceu de 3 anos para 30 anos. O inconsciente, a dor que estava lá, a emoção mal administrada lá, continuou com 3 anos. Então, quando essa mulher vivencia isso tudo, essa situação dolorida dela dispara um gatilho no inconsciente que atinge esta dor primária que ela teve e não foi resolvida. Então, essa mulher revive essa dor, mas com a mesma intensidade daquela criança, que não tinha uma maturidade emocional e nem neurológica e mental, física, maturidade nenhuma, para lidar com uma situação pesada daquela. Então, essa mulher, ela se torna, né, naquele momento, é como se ela regredisse para a sua idade de 3 anos. É como se ela vivesse novamente aquele abandono paterno. E olha, que coisa interessante isso, né, que a Bruna está falando aqui. Pode acreditar que isso interfere até a relação da mulher como mãe. Sim, com certeza. Porque aos 3 anos de idade, quem está preparado para ser mãe? Ninguém. Então, se emocionalmente aquela pessoa se torna, né, ou ela sente novamente, ela ressente aquela dor, gente, isso pode transformar aquela mulher, ou fazer com que aquela mulher comece a agir de que forma? Com dependência emocional, ser uma mulher que chora à toa, que não consegue fazer nada sozinha, de difícil relacionamento no sentido de que cada hora ela quer uma coisa diferente, está sempre querendo a atenção de todo mundo, porque isso aí são atitudes de criança de 3 anos de idade. Então, aquela mulher, aos 30 anos, ela pode, tá, gente? Entenda, estou falando pode vivenciar os seus 3 anos de idade, emocionalmente falando, tá? Sim, conscientemente a mulher procura o pai no marido e o marido na mulher. Afeta o casamento porque ela espera que a qualquer momento vai acontecer novamente. Também, por esse motivo também, tá? Vocês percebem a gravidade de a gente ter uma idade emocional lá atrás? E a importância de a gente crescer, né? Da gente se buscar? E aí, minha primeira pergunta que eu fiz para vocês, né? Qual é a sua idade emocional? A segunda pergunta, será que já não está na hora de você crescer?
Gente, eu quero agora abrir um pouquinho aqui, que a gente tem pouco tempo, só tem 15 minutos mais, mas eu quero abrir um pouquinho para, se alguém deseja entrar aqui na live comigo, para conversar comigo, ou contar um caso, fazer uma pergunta, pode solicitar aqui para entrar, tá bom? Ou me chama, me pede aqui que eu entro. Pode ser um dos professores também, enfim. Se alguém quiser entrar, pode entrar aqui. E aí eu vou falar uma coisa agora, enquanto eu espero que alguém entre aqui. Pode entrar, gente, sem constrangimento. É um papo que a gente vai bater, não vou fazer nenhuma análise aqui online, nem posso fazer isso. É um papo mesmo, é só para a gente ter uma interação diferenciada hoje, tá bom? Eu quero falar com vocês uma coisa que eu sei que é polêmico, muita gente vai, eu acho que, até me crucificar pelo que eu vou falar, mas nem Jesus teve medo de ser crucificado, né? Vou fazer o quê? Então, eu vou falar porque eu sei que é verdade, é algo que a psicanálise me ensina e que eu já vivenciei com pessoas muito próximas, tá bom? Pessoas que eu acompanhei com a visão psicanalítica. Mulheres, existem mulheres, prestem atenção em cada palavra que eu vou falar para ninguém colocar palavras na minha boca. Existem mulheres que não conseguem engravidar ou não conseguem manter uma gravidez porque tem uma idade emocional muito lá atrás, porque tem uma idade emocional muito reduzida. Percebam, não estou dizendo aqui para você que toda mulher que aborta ou que toda mulher que tem problemas para engravidar é por conta disso. Até porque existem inúmeras situações. Estou dizendo aquela mulher que não tem nenhum problema físico, não tem nenhum problema hormonal, não tem nenhum problema orgânico, não tem nada, absolutamente nada que atrapalhe, né? Claro, nem dela nem do marido, mas dela, que nada atrapalhe a sua atrapalharia, né? A sua concepção, a sua possibilidade, a capacidade de conceber, essa mulher ela pode sim ter uma idade emocional lá atrás. E o que isso tem a ver? O inconsciente, lembra do inconsciente? Que é aquela caixa preta que a gente tem na nossa mente, né? Que guarda todas as nossas emoções e que ele não cresce. O inconsciente, ele é simbologista. Ele atribui a símbolos, ou seja, a coisas diferentes, mas que tem a ver com aquilo que ele vive lá, é aquilo que a gente vive, tá? Ele atribui a símbolos a nossa dor. Então, a forma que o inconsciente tem de vir à tona, de mostrar que existe uma dor, sem que a gente impeça que essa dor saia, que essa dor apareça, é vindo através de símbolos. E um símbolo pode ser isso, tá? Então, o porquê? Porque se a mulher, por exemplo, foi abusada, ou foi abandonada, foi rejeitada lá atrás, o inconsciente entende que uma criança, o inconsciente não cresceu. Emocionalmente, aquela pessoa tem aquela idade infantil. Então, o inconsciente entende que uma criança não engravida, que uma criança não pode manter uma gravidez, tá? Vamos lá. Jailton pediu para entrar aqui. Então, entendam bem, eu estaria sendo leviana se eu falasse para você que toda mulher, tá bom? Que toda mulher que não engravida é por conta disso. Por favor, como diz um texto que eu gosto, não coloquem palavras na minha boca, coloquem uvas e me abanem, tá? Palavras não, por favor. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Muitas vezes, muitas mulheres têm esta situação, tá, gente? Infelizmente. Mas isso também é papo para uma outra live. Eu joguei a bomba e saí correndo, né? É mais ou menos isso. Mas, enfim, olha quem entra aqui, né? Os cara. Vambora. Vambora, vambora. Tira. Gente, espera aí um pouquinho. Jailton, se apresenta aí rapidinho para o pessoal saber quem você é. Sim. Tem pessoas que elas não vão para frente, elas são completamente dependentes, pessoas que já estão mais velhas, mas que não conseguem avançar no sentido de emprego, assim,
Então, eu não vejo esforço naquela não faz. Isso está dentro do contexto que você está colocando de idade emocional? Totalmente. Olha só, eu falei até essa semana, acho que foi na live de anteontem que eu estava com o Bilbert, eu falei sobre a questão de que nós temos 4 necessidades emocionais básicas: amor, desejo, aceitação e autorização. Então, a autorização que a gente precisa ter, a gente precisa se autorizar na vida. Mas os nossos pais são nossos primeiros autorizadores. Então, se a gente não é autorizado a nascer para a vida, se a gente não é autorizado a crescer, se a gente não é autorizado a viver, a gente não vai para lugar nenhum. A gente fica naquele período em que a gente quer, em que a gente se sente mais confortável, né? Muitas pessoas não vão para frente porque tem idade emocional lá atrás. Qual é a criança que trabalha? Qual é a criança que mantém uma casa? Qual é a criança que mantém um casamento? Qual é a criança que sabe lidar com dinheiro? Não tem isso aí. Então, não existe essa criança. Quando o inconsciente entende que aquela pessoa tem uma idade emocional lá atrás, e quando que ele entende isso? Quando há um trauma na infância que não foi resolvido. Ele não vai permitir que essa pessoa vá para frente, porque essa pessoa ainda é uma criança. Entendeu? Show de bola. Desse jeito aí. Bom, era só para esclarecer, porque em alguns casos, né, lido com isso, tem alguns, porque a gente vai buscar lá atrás, mas estava achando que o contexto principal, quando eu queria só me certificar. Eu vou sair aqui para dar. Tá bom, se mais alguém quiser entrar. Gente, ó, segue ele lá, Jailton Ferreira. Ele é consultor financeiro, ele está com curso agora de inteligência financeira. No link, tem um link na bio dele lá para esse curso. É um curso fantástico, é um investimento na sua vida, tá? Não tem só a ver com dinheiro, não, tem a ver com valor de vida, valores de vida. Super recomendo, é um cara top, precisa de uma consultoria financeira, esse é o cara. Obrigado pela sua participação, Jailton. Obrigado por você, beijo. Se mais alguém quiser entrar, pede aí, solicita aí. Conseguiu sair? Eu não tô conseguindo, não. Eu acho que você vai ter que ficar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Não tá conseguindo sair, não. Vai ter que ficar aí. Eu vou botar no xizinho aqui, tá? No xizinho, então tá bom. Gente, se mais alguém quiser entrar aí, solicita. Olha aqui, a Ana fez uma pergunta aqui. Nossa, interessante. Os nossos traumas também refletem nos filhos? Gente, tem mais alguém que quer entrar? Pode pedir. Os nossos traumas refletem nos filhos? Gente, tudo que reflete na gente, olha bem a pergunta, reflete. Quando algo reflete, expande. Quando a luz reflete no espelho, ela expande. Quando um trauma reflete na gente, ele expande. Não tem como não atingir o nosso entorno. E não é só nos nossos filhos, não. Às vezes, os nossos filhos, na grande maioria das vezes, os nossos filhos, eles reproduzem os nossos traumas. É como se eles fossem traumatizados por tabela. Eles aprendem um comportamento traumatizado, né? Porque quando a gente tem um trauma, a gente tem um comportamento que tem a ver com esse trauma. Então, eles aprendem aquele comportamento, é um comportamento aprendido, e eles vão padronizando aquilo e eles vão, sim, reproduzindo. Por quê? Porque é a referência que eles têm, né? E não se sintam culpados por isso. Não é uma questão de culpa. Eu quero que você entenda isso. Você tem um trauma, você tem uma idade emocional lá atrás, você não tem culpa disso. Você tem responsabilidade sobre isso. É diferente, tá? Não se sinta culpado pelo que você precisa resolver, por problemas que você tem. Se sinta responsável por aquilo que você tem para resolver na sua vida. E existe uma grande diferença entre ser culpado e ser responsável, tá? Como se a sua idade emocional está aquém da sua idade cronológica, se sinta responsável por essa pessoa aí que precisa crescer e ajuda essa pessoa a crescer. E quando a gente cresce, a gente se posiciona na nossa vida de uma forma diferente. Gente, eu costumo dizer o seguinte: se você morrer da forma que você nasceu, você não viveu.
No meu livro tem um texto que o nome é Síndrome de Gabriela. Ah, já ouviu aquela música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, você não precisa ser um Gabriela, sabe? Você não precisa ser aquela que, porque você nasceu assim, você vai morrer assim, vai ser sempre assim. Não, você é responsável por você, você é autor da sua história. E isso é o melhor de tudo. Independente de, apesar de, sabe? Qualquer coisa que você tenha sofrido, qualquer coisa que tenham feito com você, tudo que você tem na sua vida é seu. Os seus amores e as suas dores. E o bom disso tudo é que, como é seu, você pode pegar e fazer o que quiser com aquilo. Inclusive resolver, inclusive ressignificar, inclusive dar um novo destino para aquela situação. Eu estou esperando mais alguém pedir para... Primeiro de tudo, gente, te agradecer. Eu sei que tem muito por falar ainda sobre isso, mas a ideia aqui no De Tudo Um Pouco é eu dar uma cutucada para vocês ficarem com a cabeça fervendo, cheia de minhocas e procurar ajuda, e procurar conhecimento. Vamos embora, tá bom? Precisando de mim, eu só não atendo mais no consultório, mas precisando de um papo, chama no direct. Mas também eu posso encaminhar aí, tem um monte de gente boa da minha confiança. Eu quero te lançar aquele desafio top que eu lanço todo final de live. Entra, sabe? No seu story, no seu Facebook, no seu status do WhatsApp, em qualquer lugar, ou manda para alguém e escreve alguma coisa que você aprendeu aqui hoje que você acha que pode ajudar alguém. Tá? Tira um print dessa live, ó. Tirou? Tira um print dessa live, bota no seu story, me marca. Se não der para me marcar também, não tem problema, tá? O importante é que a corrente do bem aí se expanda e a gente consiga alcançar um monte de gente. Quero dizer para você que na última live eu dei 2, mas as pessoas só me pediram um. Eu dei 2 presentes. Eu dei o e-book sobre como imunizar a sua saúde emocional e dei o presente de quem me pedisse, eu liberaria o link de acesso gratuito ao curso Poder das Emoções lá na plataforma institutokellyarruda.com. E vocês não me pediram, só quiseram o e-book. Então, eu guardei o curso e o curso está guardado. Se alguém quiser, no final dessa live, me pede lá no meu direct ou no meu WhatsApp, tá bom? Uma outra coisa, lembrando para vocês aí, do Instituto Kelly Arruda, gente, vai lá conhecer a gente, entra no Instituto, institutokellyarruda.com, tem um monte de cursos lá, coisas muito legais. Você não precisa se matricular no curso se você não quiser, mas você conhece um pouquinho da gente, só de você conhecer, você já faz parte da nossa vida e a gente acaba fazendo parte da sua. Tem um curso gratuito para você lá, que é o Inteligência Emocional e Relações Interpessoais. É só você cadastrar na plataforma que você faz. Tenho para você o seminário aberto aí de saúde mental, a mente nossa de cada dia, profissionais incríveis. Se inscreve lá no link que está na minha bio, ou me chama lá no direct no Instagram. Muito obrigada por tudo e por tanto, né? Por todos vocês. Obrigado ao pessoal aí do YouTube. Obrigado ao pessoal do Instagram, ao pessoal que está pelo Face. Gratidão mesmo. Quero que vocês saibam que é um prazer estar aqui. Sugiram, tá? Sugiram temas. Amo vocês, vocês moram no meu coração, vocês sabem disso, né? E eu espero que eu more no coração de vocês também. Um beijo para vocês. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu emocional, né? A sua saúde emocional. Que você tenha saúde emocional aí para doar, né? Não vamos vender, não. Vamos doar a saúde emocional. E vai lá, se quer estudar psicanálise, vai lá, institutokellyarruda.com. Você tem curso superior completo, ou você está fazendo o curso superior, ou você está aí no processo. Qualquer dúvida, me procura, a gente bate um papo. Vai ser um prazer ter você como meu aluno, vai ser um prazer ser sua professora. Eu tenho um monte de professores aí que vão sentir um prazer enorme em atender você. Um beijo grande, que Deus te abençoe. Tenha um excelente fim de semana. Te espero no seminário, tá bom? Gente, compartilha essa live aí depois que entrar no ar, no IGTV. Comenta, isso me ajuda muito, porque eu tenho poucos seguidores ainda, né? Isso nem é tão importante, porque vocês são de uma qualidade, assim, fora de série. Vocês me deixam extremamente feliz. Mas quando a gente compartilha, quando a gente marca alguém, o Instagram entende, ou quando a gente comenta, o Instagram entende que aquilo é relevante.
e ele acaba mostrando para outras pessoas, né? E de repente tem alguma coisa aqui que você pode ajudar alguém e você nem sabe. E a minha intenção é essa é a minha missão de vida, esse é o meu propósito, fazer a diferença na vida das outras pessoas, ajudar as pessoas a acharem seu propósito de vida. Um beijo para você e tô indo. Fui! Ó, beijo! Deus abençoe você.